Olá pessoal, estamos de volta fazendo mais um vídeo referente ao nosso treinamento de espaço confinado. E paramos no slide 182, reiniciando agora no anexo A, que se refere a PET, permissão de entrada do espaço confinado. Então quer dizer, está aqui o modelo de PET no material de apoio. Então você encontrará no material de apoio e também no um dos últimos módulos desse treinamento tem uma atividade para se preencher uma PET. Então ali estaremos falando sobre a PET da NBR e da PET que tem como modelo na NR33. Ok, pessoal? E você deve ajustar conforme a sua necessidade. Mas vai ter uma tarefa ao final lá dos módulos. Agora, um assunto muito importante, que está no anexo B, que é ventilação. Então, a ventilação para trabalhos em espaços confinados, o anexo B. Nós falamos um pouco sobre ventilação, mas não mostramos alguns exemplos. Aqui no anexo B será mostrado alguns exemplos importantes a esse respeito. Então, vamos lá. Introdução. A ventilação mecânica é a medida mais eficiente para controlar atmosferas perigosas em virtude da presença de gases e vapores tóxicos, inflamáveis e deficientes de oxigênio. Além de renovar o ar, auxilia no controle do calor e da umidade no interior dos espaços confinados. A ventilação natural não apresenta resultado satisfatório devido às seguintes características. Então, está falando da ventilação mecânica, os benefícios que ela pode trazer, e agora também fala no último parágrafo aqui, mostra sobre a questão da ventilação natural. Então vamos lá. Intensa variação da vazão de ar. Então, a gente já sabe que a ventilação natural não vai atender satisfatoriamente devido à sua variação. Dificuldade de controle no direcionamento do ar. Também um ponto importante. Irregularidade do efeito dos ventos, com certeza. Então, o vento ele varia muito, né, de intensidade, às vezes der uma certa intensidade, sopra bem, de repente diminui. Está mostrando aqui os resultados que não são adequados, que não apresentam resultado satisfatório. Deficiente circulação de ar pelo reduzido número de tamanho das aberturas presente na maioria dos espaços confinados. Inadequada diferença de altura entre as entradas e saídas do ar do espaço confinado. Então aqui o B1. Então B1 mostrando um exemplo, né? A figura B1. Sistema de ventilação por exaustão de gases mais pesados que o ar. Então está dizendo, gases mais pesados que o ar é ventilação. Então está puxando. Está puxando e, consequentemente, o ar de reposição deve ser admitido por cima. Então, pelo fato de estar exaurindo, usando o exaustor, são as partículas mais pesadas que o ar. Por que mais pesada que o ar? Se ela sendo mais pesada que o ar, ela vai ficar no fundo. Se ela é mais pesada que o ar, então nisso a técnica certa é colocar até aqui embaixo para ir puxando. Aí está aqui, gases e vapores mais pesados que o ar devem ser capturados no fundo. Está mostrando a imagem. Então isso você vai, depois que você faz a identificação do espaço, identifica toda a forma geométrica dele, as dimensões, aí vai se ter essa informação que precisa ser tratada, que é que tipo de, se o meu espaço confinado ele é perturbado ou não perturbado. Se for perturbado, devido à atividade que será exercida nele, você vai saber bem qual é a ventilação a ser colocada. Isso é um ponto importante. E não menos importante, o cálculo que nós vamos estar falando sobre a vazão. Isso aí, de acordo com a capacidade do equipamento, né? O tamanho da mangueira, o tamanho do próprio espaço. Vai se definir numa tabela o tempo para poder fazer isso e também a capacidade que o equipamento se tem. Então, são itens importantes, que eu diria que são dos mais importantes para se ter uma atmosfera apropriada e ter que se dar a devida atenção. Aí vamos agora no B2. Tipo de movimentadores de ar. Um sistema de ventilação deve garantir que o ar flua para dentro e para fora do espaço confinado. Então,
sistema de ventilação, por meio de insuflação e exaustão. O anterior, vocês só viram o quê? O exaustor, não tem saída nenhuma, mas está capturando as partículas mais pesadas que o ar. E há a reposição de ar por cima, porque como você está tirando o ar, e vai haver espaço para isso e vai haver uma circulação, como vocês estão vendo aqui nas setas, né? Então, quer dizer, aqui está puxando a poeira e com isso também, ó, ao mesmo tempo, está vindo o ar renovado devido ao tamanho da abertura. Então, continuando, a utilização simultânea de ventilador, insuflador e ventilador torna o sistema mais eficiente, claro. Nós vimos o anterior que não é, só puxa a renovação do ar e tudo, mas só puxa, devido às partículas ser mais pesadas. A movimentação forçada do ar pode ser feita com ventiladores centrífugos, axiais ou reatores edutores do tipo Venturi e ar comprimido. Os dois primeiros são os mais utilizados. Os ventiladores centrífugos são os mais recomendados quando for necessária a utilização de mangotes flexíveis, longos, como nós vimos, né? Porém, somente se possuírem elevados níveis de pressão estática e estabilidade no ponto de operação. Por outro lado, os ventiladores axiais são empregados quando for possível sua instalação junto à boca de visita de grandes dimensões. Então eu usava muito isso aqui, as axiais, antes de haver NR33, quando eu comecei minha carreira na área de segurança, há mais de 30 anos, que não se tinha muita informação sobre nem normas da ABNT e nem tampouco normas de segurança para espaço confinado. Então naquela época se usava ventiladores centrífugos na boca do tanque. Tipo de movimentadores de ar. O uso de ar comprimido ocorre com maior frequência em atmosferas potencialmente explosivas, com resultados satisfatórios apenas em espaço confinado com dimensões reduzidas e de elevado nível de pressão sonora, quer dizer, muito barulho. Sua eficiência aumenta quando utilizado com edutor do tipo Venturi. O ar comprimido também pode ser utilizado com um ventilador tipo reator, instalado na abertura do espaço confinado. A movimentação das partes do ventilador reator ocorre pela passagem do ar comprimido pelo rotor hélice. Aí está aqui mostrando o B2, como é que funciona aqui. Está vendo o ventilador que eu falei com vocês? Colocava na boca, mas não tem mangueira nenhuma para vir até embaixo. Então vocês observam, gases mais leves que o ar devem ser capturados no topo. A gente viu no primeiro, no B1, o material tudo embaixo, devido ao peso, mais pesado que o ar. Mas tinha uma mangueira aqui até embaixo. Aqui não, tá vendo? Então esse modelo era o mais comum quando eu trabalhei em estaleiro se utilizar dessa forma. Então o ventilador exaustor, mas tem uma abertura aqui embaixo, outra abertura aqui. O ar de reposição deve ser admitido por baixo. Então eu tive no primeiro que o ar de reposição era admitido por cima, criando com isso o ciclo, né, na atmosfera, uma movimentação na atmosfera e também lançando fora o ar que esteja contaminado, né, com os gases, com os vapores. Tudo bem até aqui, pessoal? Então agora vamos B3, ó. Seleção do conjunto motor-ventilador. A seleção do ventilador deve considerar a geometria, volume, número e tamanho das aberturas do espaço confinado, interferências estruturais e equipamentos existentes, bem como poluentes, suas propriedades toxicológicas, temperatura, pressão, vazão e o ponto de geração dos contaminantes. Parâmetros aerodinâmicos também é bom levar em conta, como a vazão e a pressão de ar necessária em função do diâmetro e comprimento dos mangotes. São importantíssimos para garantir uma adequada ventilação do espaço confinado. Características construtivas do ventilador. Por exemplo, a massa, a mobilidade, a alimentação de energia e a adequação ao risco e o nível de pressão sonora também devem ser considerados na escolha do tipo e modelo adequado. Então, são uma série de itens que depois que você fizer a análise de risco, levantar tudo, agora vai se definir a ventilação. Então eu recomendo você estar vendo todos os itens que se referem à ventilação nessa apresentação, para que você
tem as perguntas certas junto ao fornecedor e vem atender a sua necessidade. Aqui mostrando, figura 3, ventilação local exaustora em espaços confinados, possibilitando o controle dos fumos provenientes de solda na fonte contaminante. Olha que interessante. A ventilação geral, ar de admissão ou reposição, seria por aqui, mas você está aqui próximo, sugando os fumos metálicos, né? Ventilação local exaustora, por isso que chama de ventilação local. Né? O captor, quanto mais próximo da fonte, onde está saindo a fumaça, são os fumos metálicos, processo de solda, né? No caso, o espaço confinado está em condições de perturbado, e vai lançando fora esse contaminante. Isso aqui é uma forma também de se trabalhar a ventilação. B5, está dentro do B3, mas uma informação que é associada ao B5. Ó, a ventilação local exaustora, e que é isso aqui, ó, ventilação local exaustora. O equipamento captura é a peça da extremidade para poder a fumaça adentrar. Mas é ventilação local exaustora. Oferece ótimos resultados para a captação de contaminantes próximo ao local onde são liberados ou formados como fumos e poeiras gerados no processo de soldagem, corte ou lixamento. Então, está aqui dentro dessa figura. Ao B5, 6. A distância excessiva entre o local de geração e o de captura dos contaminantes reduz significativamente a eficiência da ventilação local exaustora. Então, o local de geração e a captura dos contaminantes. Reduz a eficiência, mas se você se colocar bem perto. Ó. Para os espaços confinados com presença de agentes químicos potencialmente inflamáveis, os ventiladores de motores, quadros elétricos e fiação devem ser adequados à classificação da área. Então a gente já comentou um pouco sobre a área classificada, que é uma área com riscos de se criar uma atmosfera inflamável explosiva em condições normais de operação. Então, para isso, os ventiladores, os equipamentos, os quadros elétricos devem seguir critérios da família EX, né? Devem seguir critérios apropriados para uma área classificada. B5.8. Formação e acúmulo de eletricidade estática podem ocorrer nos processos abrasivos que geram poeira, quer dizer, abrasão, né, lixamento, nos mangotes flexíveis, onde passam produtos, gera atrito, não condutores e nos locais com baixa umidade relativa do ar. Para controle da eletricidade estática, é recomendável utilizar mangotes flexíveis de material condutor, aterramento da espiral metálica e do ventilador, bem como inspeção e medição do circuito para verificar a eficiência do aterramento. Então, o aterramento elétrico tem a função de quê? Escoamento da energia de um corpo para a terra. Então, isso é um dado importante, se definir qual tipo de mangueira que você vai usar e uma mangueira que realmente seja de material condutor de energia. E muitas das vezes precisa se aterrar as conexões metálicas do ventilador. B5.8. A formação e acúmulo de eletricidade estática pode ocorrer em processos abrasivos, lógico, atritos, que geram poeiras nos mangotes flexíveis, são condutores de locais de baixa umidade. Então, isso aqui, ó, pessoal, me perdoe, estamos repetindo, né? Uma falha minha aqui, eu acabei copiando 2 vezes, né? Então, mas aqui já falamos. O 5.9. Recomenda-se que o controle de energia seja feito por um sistema adequado de bloqueio e etiquetagem, local tagout, que é o travamento e a identificação. É preciso se ter procedimentos para isso. Nós já comentamos durante esse treinamento a necessidade de um procedimento de travamento e identificação dentro de cada real necessidade. Devidamente previsto e executado conforme o procedimento na PET. Purga. Então, já estamos aqui no B5.10. Purga é o processo pelo qual um espaço é inicialmente limpo pelo deslocamento da atmosfera com o ar. Nós já falamos sobre isso, botar um ar mais pesado, um ar inerte. O gás inerte ele desloca. Vapor ou gás inerte, aqui, ó, N2 ou CO2, propiciando a descontaminação da atmosfera. Entretanto, a purga feita com gás inerte pode provocar uma outra condição, né? Mudou o cenário de risco, passando a ser uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, exigindo a utilização de máscara autônoma de demanda
é o chamado também conjunto autônomo, com pressão positiva, ou um respirador de linha de ar comprimido. Então, esses tipos de proteção respiratória são definidos no PPR, Programa de Proteção Respiratória. A pressão positiva é que a máscara fica cheia de ar. A negativa o ar ele é liberado à medida que o trabalhador respira. Recomenda-se posicionar o ventilador para que não haja curvas desnecessárias no mangote. Curvas acentuadas e aumento do comprimento do duto reduzem a vazão de forma significativa. Então, não pode ficar sobrando, né? Então, isso tudo acaba, e curvas demais podem criar, dificultar a vazão, reduzindo-a. 5.12, B 5.12. Aconselha-se observar o sentido correto da rotação do ventilador, conforme especificado pelo fabricante ou fornecedor, e o modo de ventilação determinado. B 5.13. É recomendado que a posição das aberturas de entrada e saída garanta um adequado direcionamento do fluxo de ar e a ventilação de todo o espaço confinado, evitando a recirculação do ar e formação de curto-circuito. O ar entra e sai do espaço confinado sem ventilar grande parte do seu volume e pode retornar contaminado ao espaço confinado, conforme ilustrado nas figuras à frente aqui, ó. Isso aqui é o curto-circuito, ó. Tá vendo? Puxando, ó. Tá puxando aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Olha só, as setinhas indicando, ó. Tá lançando fora, mas ao mesmo tempo aqui, ó, tá entrando, quer dizer, o mesmo tipo de ar contaminado. Então, é o chamado de curto-circuito no caso de ventilação. Ventilador exaustor. E esse símbolo aqui está dizendo para não fazer esse tipo de procedimento, que isso pode não dar certo, né? Certamente não vai dar certo. Aqui já está mostrando o outro. Ó. Sistema de ventilação por exaustão em espaço confinado, ilustrando a correção do fenômeno do curto-circuito. Então aqui está, ó, ventilador exaustor, mas não tem uma mangueira. Então cria-se o curto-circuito. Mas aqui já tem a mangueira. Aqui já tem a mangueira. Então nisso que temos a mangueira, já não vai ter o problema de curto-circuito. A correção do curto-circuito de ar pela instalação de um mangote flexível. Ok, pessoal? Então, bem interessante essa informação. Um outro aqui também que é proibido, nós vemos aqui, ó. Está colocado lá em cima, não tem mangueira nenhuma. Né? Aí vamos ver o que acontece. Ó. Direção do vento é um fator a considerar em relação ao trabalhador. Aqui é o símbolo do vento. Então, ar de exaustão, não há ar de corrente, quer dizer, não há uma corrente de ar aqui. Então aqui não há uma mudança positiva na atmosfera, porque não está circulando ar. Curto-circuito de ar, que entrou por aqui, ó, que tem uma saída, uma admissão, só que ele passou pelo fluxo, fez esse caminho aqui e foi embora. Então, não há corrente de ar nesse canto aqui. Então, contudo, não é aconselhável esse tipo de procedimento de ventilação, que era muito comum em estaleiros. Curto-circuito de ar, recirculação de ar contaminado. Também não é apropriado. Colocou embaixo, com a intenção de ventilar. Então aqui está sendo um sistema de ventilador, está empurrando, a seta está entrando o ar. Nisso que está entrando o ar, cria um movimento lá dentro e desce, saindo por aqui. Só que o volume é muito pouco. Com isso, curto-circuito de ar, de recirculação de ar contaminado. Tá vendo? Aí sai aqui, uma quantidade pouca, e aqui já pega de novo, ele entra e fazendo esse ciclo aqui, que é chamado de curto-circuito. Tudo bem, pessoal? Então não deve se fazer dessa maneira. Então usando essas formas para fazer um bom plano, um bom procedimento para a ventilação. Aí aqui, ó, a correção, tá vendo? Vou comparar o anterior, todo fechado, e aqui, ó, entrando por aqui, ó, ar externo para admissão, a corrente de ar percorre o espaço que eu falo, vê que percorre ele todo, não fica aqui sem ter a circulação, já percorre ele todo, a correção do circuito, do curto-circuito de ar, por mudança na localização do ventilador exaustor, que bacana. Então você consegue ter uma atmosfera adequada. O B9, que também já é uma outra forma, tem aqui um ventilador na boca do tanque, mas em outra extremidade você também tem, né? Aqui você tem, um exaustor, aqui você tem um ventilador.
O uso de dutos ajuda a prevenir o curto-circuito e recirculação de ar nas aberturas adicionais também ajuda a ventilar com mais eficiência o espaço confinado. Então está lançando o ar vai nas 3 direções, mas aqui também está puxando, cria o fluxo de saída aqui. Ok, pessoal? Então vocês veem que é bem bacana essas informações. B514. Quando o espaço confinado possui apenas uma abertura, recomenda-se a utilização de duto com diâmetro que não obstrua a saída e permita a rápida saída dos trabalhadores. Então você vê que não pode ser também só do tamanho do duto. É recomendado que máquinas e equipamentos com motores a combustão interna sejam afastados das aberturas e dos pontos de captação do ar a serem insuflados para o interior do espaço confinado. B516. Recomenda-se a captação de ar sempre seja realizada em local limpo e devidamente afastado de pontos poluentes. Como nós mostramos nas imagens, mas tem que pensar no perímetro se não tem fonte poluente. A gente está vendo aqui, ó, retirada do ar contaminado. Aqui saindo. Então está distante. Lembra que na imagem anterior estava bem próximo, então o ar saía por aqui e já novamente ele entrava e ficava recirculando. Então a distância que está se referindo ao item é essa aqui, então dando uma certa distância. Então, o ventilador insuflador de ar, está insuflando o ar, mas está tendo uma distância. Então, o ar saiu daqui, saiu, subiu, retirada do ar contaminado. O ventilador. Adição de mangote flexível para corrigir o curto-circuito e a circulação do ar. Para ficar bem claro, vamos voltar aqui só mais um pouquinho, para você dar uma observada aqui. Está bem perto. Agora esse outro tem o quê? Tem uma... Vamos ver aqui, ó. A diferença, está vendo? Isso, o mangote já cria uma distância para corrigir o curto-circuito. Tudo bem? B517. Máquinas com motores a combustão interna no interior do espaço confinado podem formar rapidamente atmosfera e PVS. O motor de combustão liberaria o monóxido de carbono, podendo ter uma atmosfera de PVS. São itens a serem observados se for utilizar motores a combustão lá dentro. B518. A utilização de pistola de pintura, aí já, atividade de pintura, solda, pintura, lixamento, falamos de tudo. Ar comprimido em espaço confinado também pode causar uma atmosfera explosiva ou IPVS devido à rápida liberação de contaminantes que este processo ocasiona. Recomenda-se que atenção especial se houver vários trabalhadores realizando serviço de pintura com esse tipo de equipamento, adotando-se as medidas necessárias para o controle da concentração dos poluentes. Então, sabe que tinta, dependendo do que ela seja composta, com certeza vai gerar uma atmosfera perigosa e, ao mesmo tempo, explosiva. Recomenda-se que o ar poluído retirado do espaço confinado não seja direcionado para locais de trabalhos ocupados no seu entorno. As recomendações de troca de ar para ventilação são dadas na tabela B1. Aqui, ó. Então, nós temos uma tabela, essa aqui no slide, né? 210. Tabela B1, recomendações de trocas de ar para a ventilação em espaços confinados. Então, troca de ar recomendadas por hora. Então, vocês estão observando aqui, ó, as horas, 10, 20, 30, 60, vem mostrando. Redução do contaminante. Então, a redução que vai se tendo, muito grande. Condições. Mistura homogênea e liberação de contaminante desprezível. Mistura pobre ou liberação de significante de contaminante. Mistura pobre e liberação de significante de contaminante. Então, essas condições é o que acontece frente a uma troca dessa recomendada por hora. Ok? Mas não só isso. Existe também uma adequação à equação de ventilação. Foi o que eu comentei com vocês no começo. Então, a equação é essa aqui, está no B519, sendo também nosso último slide desse vídeo. Então, a gente tem aqui, ó, a equação de ventilação em espaços confinados é a seguinte, ó, Q é a vazão, expressa em metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Isso aqui, essa informação, você tem que já usar a tabela, né, conforme as dimensões do teu
do teu espaço confinado, a forma geométrica dele, que ele tiver, e aplicar a fórmula conversando com o fabricante que vai te fornecer, o teu fornecedor, melhor dizendo, da ventilação. Então, que é a vazão expressa em metros cúbicos. Então, qual a vazão que ele vai me dar? E o número recomendado de renovações por hora. Ó. Recomendadas por hora, tá vendo? REM H, renovações por hora. E o volume, expresso em metros cúbicos. Quantos volumes que produz essa ventilação? Quantos volumes de metros cúbicos? Então essa informação é muito importante, essa equação tem que ser trabalhada em cada cenário. E conversando com o seu fornecedor, dizendo as dimensões do seu espaço confinado. Tudo bem até aí? Então, pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo. No slide 212, estaremos reiniciando o slide 212, explicando o nosso última parte, começando no anexo C, faixa explosiva, explicando um pouco mais sobre a faixa explosiva, finalizando na bibliografia. Em caso de dúvidas, nos envie suas dúvidas, que estaremos esclarecendo. Assista o vídeo diversas vezes, leia o material, imprima o material, faça lá suas ponderações, suas anotações. Isso é muito importante, você ter domínio do assunto. Boa sorte e bons estudos.